Tito, capítulo de número 3, versículo de número 7. Qual o tema? Vivendo nos últimos dias na esperança da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Está escrito, carta de Tito, capítulo 3, versículo de número 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluias. Senhor Deus, Pai bendito e amado, em Cristo Jesus, nós louvamos ao Senhor. Bendizemos ao nosso Deus pelas grandes maravilhas, pelos feitos grandiosos, por tua infinita misericórdia sobre nós, por teu amor, ó Deus, que está sobre as nossas vidas todos os dias, por acharmos graças diante dos teus olhos. Obrigado, meu Senhor, pois nessa noite, louvando a Ti, teremos a condição de ouvirmos mais uma vez da Tua palavra, e que o Senhor possa, como nas noites anteriores, falar conosco, ministrar aos nossos corações o Teu desejo, os Teus planos e os Teus propósitos. Nós oramos a Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor faça conforme a Tua vontade, porque se o Senhor não estiver conosco, nada será feito na direção do Teu Espírito e apenas na direção do homem. E não é isso que nós queremos, mas desejamos ouvir de Ti nesta noite, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. O ano é 64 depois de Cristo. Em Creta, uma ilha, uma das maiores ilhas do passado e também do presente. Ali estava Tito, enviado pelo apóstolo Paulo, para poder cuidar da igreja que ali estava após pregarem acerca do evangelho de salvação de vidas, de almas. O intuito, diz Paulo a Tito, no capítulo de número 1, era para que Tito pudesse colocar em ordem aquilo que ainda não estava em ordem. E se ele pede para que seja colocado em ordem aquilo que não está em ordem, é porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus que quer que caminhemos, que vivamos uma vida em retidão, uma vida fazendo aquilo que é correto e não aquilo que é errado. Tudo aquilo que faz parte de uma vida de bagunça, de embaraço, uma vida de desordem, é algo que não parte da pessoa de Deus, mas parte de nós seres humanos na nossa condição de natureza pecaminosa e que também parte do adversário de nossas vidas. Além de colocar em ordem aquilo que estava em desordem, Paulo também orienta Tito para que ele pudesse colocar um presbítero em cada lugar, cidade,
daquela ilha, para que estes homens pudessem então ajudar a Tito nesta correção, nesta organização, para que os irmãos que ali estavam naquele lugar pudessem permanecer, continuar vivendo um evangelho genuíno, verdadeiro, dentro da essência do que Deus deseja para o seu povo, para a sua igreja. Ainda que fosse no ano de 64 depois de Cristo, havia naqueles dias opositores, homens que declaravam-se cristãos, mas que estavam deturpando a palavra do Senhor e querendo dar ensinamentos à igreja que não era o ensinamento genuíno, correto, que não era a primazia de Deus. Muitos anos se passaram e séculos, e aqui estamos nós, fazendo uso de uma carta que foi escrita lá no passado, mas que trata-nos ainda nesse presente, e que faz o mesmo efeito no desejo de Deus de querer conduzir a sua igreja de uma maneira ordeira, de uma maneira equilibrada, correta. O tema que nós escolhemos para esta festividade, ela é uma afirmativa de que nós estamos vivendo esses últimos dias na esperança da vida eterna. Esta afirmativa precisa colocar o nosso jeito de ser, o nosso modo de viver de acordo a ela. A ela o quê? A afirmativa de que nós estamos vivendo nos últimos dias na esperança da vida eterna. Porque se as nossas vidas não forem conduzidas, atrelada a esta afirmação, tudo que nós falamos poderá apenas serem palavras e não estará ligada nem conexão com a vida que de fato deveremos viver, na esperança da vida eterna. Paulo, ao escrever esta carta, que tem apenas 3 capítulos, nos 3 capítulos, Paulo, ele exorta a igreja, orientando a Tito, que era um pastor novo, cuidando daquela igreja, para que justamente os seus procederes fossem, de fato, um proceder como alguém que havia passado por uma experiência de transformação de vida. Ser cristão é adotar, é receber da pessoa de Jesus, é receber do Espírito de Deus uma ação regeneradora, transformadora, para que nós sejamos uma outra pessoa diferente da que éramos no passado. Nós não podemos, Igreja do Senhor, visto que estamos na esperança da vida eterna, permanecermos com condutas
e modo de vida que não faz mais parte da nova mulher, do novo homem, mas que faz parte do velho homem, da velha mulher. No capítulo de número 1, o versículo de número 5, nós encontramos Paulo dizendo para Tito, justamente o que eu já lhes expliquei no início: por essa causa te deixei em Creta, para que desse ou colocasse em boa ordem as coisas que ainda restavam estar em ordem, e de cidade em cidade coloque presbíteros. Presbíteros eram naquele tempo auxiliares de pastores, ou até mesmo em alguns lugares sendo os próprios pastores. Esses homens teriam função de conduzir a igreja sempre na direção do Senhor. Amados, nós precisamos, dia após dia, colocar as nossas vidas em ordem, fazer conserto daquilo que é preciso, daquilo que é necessário, para que, ao dizermos que estamos vivendo na esperança da vida eterna, a nossa conduta de vida, ela não diga ao contrário disso, mas ela siga juntamente com essa nossa afirmação. Se nós estamos na esperança de vida eterna, precisamos colocar em ordem a nossa vida espiritual. E se nós pararmos para refletir sobre a nossa conduta de vida, alguns irão entender, irão perceber que existem muitas coisas que estão em bagunça nas suas vidas, que estão desordenadas em suas vidas, que estão embaraçadas em suas vidas. O que diria de uma pessoa que não está em comunhão com outras pessoas? O que diria de uma casa que perdeu completamente a ordem, a estabilidade? A área financeira está um desastre, a área espiritual devendo, o relacionamento conjugal, o relacionamento de pais com filhos e de filhos com pais. Será, irmãos, que nós estamos ajustados, estamos vivendo nessa ordem que tanto o Senhor deseja? Ou ainda permaneceremos vivendo uma desordem em nossa vida, sabendo, tendo a consciência de que se faz necessário que haja conserto em cada um de nós? E nós sabemos disso, todos nós. Eu sei o que é que preciso colocar em ordem na minha vida, como você também sabe. No capítulo de número 2, Paulo se dirige às classes de pessoas, organizando, orientando, dizendo para Tito: Tito, trabalha nesta área, orienta os irmãos, orienta a igreja. Nós somos um povo diferente, nós somos a igreja de Cristo. Nós não podemos continuar conduzindo as nossas vidas como no passado. Digam a eles para não caírem nas armadilhas daqueles que dizem ser cristãos, mas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Diga para os velhos Titos que eles sejam pessoas sóbrias,
pessoas sinceras, prudentes, sãos na fé, que ajam com amor, que tenham paciência. Amados, nós que temos uma idade um pouco mais, vocês que estão na condição de anciãs, vocês precisam ser exemplos para aqueles que lhes observam. Precisam ser maduros nos seus modos de vida. Precisam ter responsabilidade. Qual a imagem que os vossos filhos estão tendo dos senhores e das senhoras? Que exemplo as suas filhas poderão levar para os seus casamentos, tendo você como referência? Ele se dirige às mulheres idosas, dizendo para elas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a mulheres santas, que não caluniam, que são pessoas mestras do bem. Que exemplo, vocês mulheres, que têm esperança na vida eterna, que vivem os últimos dias esperando a volta de Cristo, como estão vivendo? Como tem sido a sua imagem perante as demais? Como tem sido o seu relacionamento com o seu esposo, como exemplo para os seus filhos? Você é aquela mulher que mesmo estando madura na idade, mas é uma mulher que reclama de tudo, que está sempre maldizendo, que ao invés de abençoar os seus filhos, quem sabe até mesmo lança sobre eles palavras de maldição. Ou saem palavras tortas das suas bocas para amaldiçoar os seus filhos. Parece serem coisas bobas e sem nenhuma necessidade para que sejam revistas. Mas a verdade, irmãos, é que todas essas coisas, elas demonstram se realmente estamos vivendo como cristãos na esperança da vida eterna, ou se somos apenas mais um na quantidade existente dentro de uma denominação. Se estamos vivendo realmente essa esperança, ou se somos mais um que dizem serem cristãs. Se dirige também aos jovens, dizendo, sejam moderados, cuidado com excesso nas suas vidas. Jovens, que misericórdia, quem sabe muitas vezes, nessa questão da jovialidade, não tendo moderação, tem namorado de forma demasiada, não se importando como as pessoas estão lhe observando, estão lhe enxergando. Nós não podemos sermos como o mundo, mas devemos ter moderação, coerência no que falamos e da forma que nós procedemos. Os jovens devem ser moderados, devem ser incorruptos na doutrina, devem ter linguagens sãs. A gente se direciona o irmão, e aí, cara, como é que você está, meu? E eu sei que muitos vão sair daqui dizendo, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. Não há problema nenhum. O meu papel aqui é exortar. O meu papel aqui é lançar no ventilador.
Se eu estiver errado, mas se você estiver errado, se eu estiver errado, pagarei o meu preço. Se você estiver errado, pagará o seu preço. Mas é que são condutas que não se encaixam com o nosso modo de vida que dizemos viver. Eu falo direto com a minha família. Nós temos isso, muitos líderes, pastores, que tratam os outros pastores como colega. Até hoje isso não soou bem no meu ouvido. Até hoje isso não desceu na minha garganta. Os pastores, eles são os meus irmãos. Eles não são meus colegas. Eles são os meus irmãos em Cristo. Quem quiser permanecer chamando dessa forma, agindo desse jeito, é com cada um. Mas é que tem palavras, irmãos e irmãs, que não convém a nós como uso dentro do ambiente cristão. E nós temos que estar vigilantes quanto a isso. Termos cuidado com determinadas linguagens. Jovens, entender que o nosso modo de vida, os concertos que precisamos fazer, são coisas das quais as pessoas irão nos olhar, nos ouvir e ter a nós como cristãos de fato. Você acha que é por qualquer coisa que alguém chega para um cristão e diz assim: você é cristão? Se ela faz esse questionamento é porque você tem uma conduta, um jeito de ser, uma vida de ser, que transmite isso, que fala isso. E nós temos este dever de trazerem concertos, de termos procedimentos, condutas que evidenciem que de fato nós somos servos do Deus Altíssimo. Paulo se dirige aos servos: digam a eles que sejam obedientes aos seus senhores, que não roubem, para que eles sirvam como ornamento da doutrina de Cristo. O que é uma ornamentação? É um enfeite, irmãos. Nós somos enfeitados pela doutrina do Senhor. Nós manifestamos a doutrina de Cristo para as pessoas, para este mundo. Os concertos em nossas vidas são justamente para que o nome do Senhor seja glorificado em cada um de nós. E nós poderemos viver essa vida de santidade. Nós temos a condição de sermos diferentes. A questão é, nós estamos com os nossos olhos voltados para isso, ou nós temos ignorado mensagens como estas e temos continuado da mesma maneira, procedendo do mesmo jeito, ignorando a orientação, os conselhos da palavra de Deus. Quanto mais nós nos envolvermos com Cristo, tivermos intimidade com Cristo, irmãos, nós seremos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo chega a dizer no capítulo 3 que nós éramos como eles. Nós vivíamos outrora como eles. Capítulo 3, versículo número 3: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões
e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Versículo 4. Mas quando chega, porém, ou se manifesta a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E no versículo 7 ele diz, para que nós, a fim de que nós, justificados, nos tornemos herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Só nos tornamos herdeiros, só fomos introduzidos na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo, igreja de Cristo, quando nós, irmãos, permitimos que Deus fizesse em nós mudanças tais. Quando permitimos que Deus, através do seu Espírito Santo, nos regenerasse, nos transformasse, nos mudasse de vida. E hoje nós somos justificados não pelas nossas obras, mas por essa ação do Espírito Santo de Deus. Quem vive na esperança da vida eterna, vive contrário aos ensinamentos deste mundo. Quem vive na esperança da vida eterna, vive em busca de mudanças significativas na sua vida espiritual. Quem vive na esperança da vida eterna é sensível à voz do Espírito de Deus. Quem vive na esperança da vida eterna se molda aos ensinamentos da palavra de Deus. Abandona aquilo que não é do Senhor para viver uma vida conforme a palavra do nosso Deus. Nós éramos como os demais. Nós estávamos em situações como essa. Mas quando chega a benignidade do nosso Deus e nosso Salvador, nós fomos transformados por Deus, queridos. Se vivemos, se afirmamos viver nesses últimos dias na esperança da vida eterna, que possamos viver conforme a vontade do Senhor e não conforme a nossa vontade ou a vontade deste mundo, irmãos. É um desafio diário para a gente, constante. E nós precisamos nos manter firmes e fiéis ao nosso Deus, custe o que custar. Precisamos levar muito a sério tudo aquilo que nós temos sido ensinados por Deus. As mensagens que nós ouvimos durante toda essa semana. E finalizando ouvindo nesta noite. Nós precisamos viver vida que descreve essa afirmação. Eu tenho a esperança de vida eterna. Aleluias! E por ter a esperança de vida eterna, eu me santifico. Eu renuncio. Eu me torno sensível ao Espírito de Deus. Eu resisto à minha própria vontade. Eu luto para que eu não permaneça na vida que eu estou levando.
Eu luto para ser diferente, porque quem vive na esperança da vida eterna não pode se satisfazer, nem se acomodar com a vida que tem vivido até o presente momento. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos dê sustento, firme os nossos pés, a nossa vida, para que nós não saiamos da sua presença, para que nós permaneçamos firmes até o fim. As investidas acontecerão, os levantes haverá, mas o que importa é permanecermos fiéis à sã doutrina, à palavra de Deus, todos os dias em nossas vidas. Porque uma das descrições do que iria acontecer nos últimos dias está acontecendo, e muitos não estão percebendo, que é a apostasia da fé. Muitos estão totalmente acomodados, frios espiritualmente. Não há mais prazer no que se diz vida espiritual. A apostasia está acontecendo, irmãos. E nós precisamos nos manter firmes, porque a nossa esperança está na vida eterna, para a glória do nosso Deus. Amém? Peço que a igreja esteja em oração. E visto que estamos falando de esperança de vida eterna, e de mudança e transformação de vida, você que está aqui nessa noite, que precisa desse operar do Espírito de Deus, que necessita viver uma vida em Cristo, que quer se comprometer com Ele hoje à noite, a partir dessa noite, que quer a ajuda de Deus para que haja transformação na sua vida, e você quer se comprometer com o Senhor Jesus nessa noite, eu pergunto, quem nessa noite quer receber a Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida? Se alguém com esse desejo no seu coração e quer fazer essa decisão, você pode estar acenando com uma de suas mãos. Oraremos por você nessa noite e suplicaremos para que o Senhor te ajude e te dê força. Alguém que deseja fazer um compromisso com Jesus nessa noite, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se há, pode erguer uma de suas mãos.